A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão firmes? Eu espero que sim, espero que vocês estejam firmes nessa caminhada. Hoje muitas pessoas podem estar tristes por conta do Dia dos Namorados, mas eu quero que vocês saibam que essa data é um dia comum, de 24 horas, logo logo acaba, uma data muito comercial. E uma data muitas vezes falsa, né? Falsa pelas pessoas que postam fotos, fazem declarações, muitas vezes estão até brigados, né? Coloque uma foto do seu namorado, a pessoa coloca uma foto, faz a declaração e às vezes não estão nem olhando na cara do outro. Digo isso em casamento, né? Namorados também, mas casamento é muito comum. Eu lembro uma vez que era Dia dos Namorados e eu não estava bem no meu casamento. E aquele dia, para eu sair, para comprar um presente, foi uma pressão tão grande, porque era uma coisa tão falsa, sabe? Eu fui assim comprar com um dissabor, com uma, sabe, uma falta de vontade. Fui na coragem, aquele restante que eu tinha. Eu lembro que eu cheguei do serviço e eu morava, né, praticamente a 2 quadras do shopping. Daí estacionei o carro na garagem, desci pensando, o que eu vou comprar? Eu nem tinha ideia do que comprar, porque eu não estava a fim de comprar. E fui lá no shopping, fiquei olhando as coisas assim, sabe, sem vontade nenhuma, com vontade de voltar para casa, tomar um banho, deitar e dormir. E eu lembro que eu comprei um calçado bem bonito de cor e tal, né? E eu voltei, sabe, com aquele sentimento. Não aquele sentimento de felicidade, aquele sentimento de obrigação, porque eu sabia que eu ia ganhar, mas porque o meu relacionamento não estava bom. Então, aquele presente, para mim, não representava nada. Então, eu vejo muitas pessoas sofrendo pelo dia de hoje. Gente, é um dia comum, né? É um dia comum. Não pensem que é um dia maravilhoso, é um dia especial. Não. Para quem está junto, faça um dia especial. E para quem não está, saiam das redes sociais. Desliga o telefone, vai fazer outra coisa. Porque se você não vê, você não sente. Aquela coisa, o que os olhos não veem, o coração não sente. É verdade, puramente verdade. Vai ficar olhando a declaração de fulano para cicrano, a declaração de não sei o quê. Tudo falso, tudo falso. Não olhem isso. Fechem aí, né, as redes sociais. E se você estiver junto, né? Estiver junto com a pessoa que você ama, que você gosta, alimente isso hoje. Faça um jantarzinho especial, né? Faça um date especial. Date até nem aconselho, porque para sair é tão difícil, né? Restaurante tudo lotado, fila. Eu falo que para eu ficar num restaurante esperando para eu entrar para comer, eu nem vou, né? E se eu vejo uma fila, também já nem entro. Porque ninguém merece, né? Tem que pagar, muitas vezes caro, para você ficar esperando. Muitas pessoas não reservaram, né? Então, se você ainda não teve seu casamento restaurado, não está aí com seu eterno namorado, namorada, não fique triste. O dia de hoje vai passar como outro qualquer, né? Faça um propósito aí de oração, fique em paz ou se curta, né? Muitas vezes a gente esquece da gente. Faça uma comida gostosa para você, faça um prato gostoso para você, se cuide você, né? Eu sempre falo que às vezes a gente deixa de se cuidar para cuidar do outro. Não que a gente não deva, mas enquanto você está no deserto, cuide de você. E deixa lá o outro, a outra, né? Não se importe, um dia como outro qualquer, vai ter esse mesmo dia amanhã, e depois, e depois, e depois. Se você está junto, né? Alimente isso, faça uma oração agradecendo a Deus pelo casamento, pela família, né? Faça um jantarzinho especial, se curtam e vivam, né? Vivam. Não deixem de viver para buscar a restauração do casamento. Eu sempre falo que nessas datas aí, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, principalmente, as pessoas ficam mais masoquistas, né? Eu vou olhar aqui que fulano postou para outra. Eu vou ver o que deu de presente. Pra quê? Né? Mulher é mais assim, mas homem também é, né? Eu vou dar uma olhadinha ali se ela recebeu uma declaração de amor do outro homem e tal. Pra quê? Né? Eu acho que a gente, nesse processo de restauração, a gente precisa deixar de ser masoquista. A gente tem que ser forte em Deus. Nós temos que nos fortalecer em oração e deixar para lá as coisas que não nos fazem bem.
Se você sabe que se você olhar, você vai sofrer, por que você vai olhar? E eu sempre falo, né? Quem procura acha, quem acha encontra, quem encontra sofre, quem sofre enfraquece, quem enfraquece desiste. Então parem de buscar coisas que vão enfraquecê-los. Busquem as coisas do alto, limpe o coração. Um casamento, ele precisa de um coração limpo, um coração sem mágoa, um coração perdoador, um coração que está pronto para receber a restauração. Não fique procurando lixo para se encher dele e depois não conseguir o perdão, não conseguir perdoar a pessoa, viver sempre apontando. Quando a gente fica procurando muita coisa, a gente se enche de coisas que não são de Deus. Nesse processo, a gente tem que entender que uma limpeza do coração, uma oração sincera a Deus, pedindo ao Espírito Santo que revele em quais áreas precisamos nos aprimorar, isso é essencial. Eu digo com absoluta certeza. Enquanto não tivermos a restauração pessoal, a restauração do casamento, ela não vai se efetivar. E eu digo porque muitas pessoas retornam, mas a outra que está buscando a restauração ou ficou buscando a restauração do casamento, o outro comete os mesmos erros. E daí, o que acontece? Logo acontece o afastamento. Fala, mas meu marido foi embora de novo, a minha esposa foi embora de novo. Mas olhe para dentro de si. A gente sabe que um casamento ele é feito de duas pessoas, mas se a gente também não fizer a nossa parte, o outro não fará. Porque o outro está mais fraco. A outra pessoa está mais fraca espiritualmente. E ela já voltou arrastada por muitas coisas que aconteceram. E se não há mudança, não há restauração. Então, entenda que a restauração do casamento foi uma decisão. Então, busque o perdão como uma decisão. Eu decido hoje perdoar. Eu me liberto de toda essa mágoa. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, um dos maiores desafios para quem busca a restauração do casamento é perdoar, porque ela sempre vai lembrar dos erros do outro e muitas vezes não vê o seu próprio erro. Não que existe, aquela questão, né? Ele errou mais. A gente não pode ficar nem pontuando isso. Se você busca a restauração do teu casamento, se você quer o seu esposo, a sua esposa de volta, o perdão é uma decisão. O perdão é uma decisão. E se você não decide isso, decida ao menos por obediência a Deus. Porque o Senhor nos aponta aqui, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é um ato de obediência, cura emocional, e ela vem com o tempo. Hoje eu decido perdoar, amanhã também decido, depois de amanhã também decido. É uma decisão. Vai parar de doer hoje? Não. Vai parar de doer amanhã? Nem sempre. Vai parar de doer depois de um mês? Com certeza. Aquilo ali já vai, vai limpando, o Senhor vai curando, e nisso a gente consegue romper esse ciclo, de falta de perdão, esse ciclo de mágoa, que toda vez que a gente olha alguma coisa, principalmente na internet, que hoje a internet aí é um livro aberto, pra gente buscar algo para nos magoar. Ao invés de buscar algo de bom, a gente busca algo de mal. E eu tô falando isso porque isso acontece, Isso acontece, isso não é coisa da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça, Por um momento, se eu falar que eu nunca olhei, eu vou estar mentindo, mas eu procurava não olhar, eu procurava não buscar. Porque todas as vezes que eu olhava o que eu buscava, eu ficava mal. Eu ficava, desse jeito não tem solução, dessa forma não tem restauração, porque a gente fica muito focado no que o outro está fazendo, no que o outro está fazendo, e a gente acaba se escondendo de Deus e não vendo a magnitude do Senhor, A palavra de Deus, ela é clara e ela diz que quando estamos buscando pelo Senhor, estamos pedindo, o Senhor nos atende, Pedir e vos será dado. E muitas vezes a gente não é atendido no momento que a gente quer, porque muitas vezes não estamos prontos a receber. Mas quando estamos prontos, o Senhor tem a data certa. Ele tem a data certa de fazer o milagre na nossa vida. Então não se preocupe com a data de hoje. Uma data comercial, assim, para o comerciante é bom, Ele tá ganhando dinheiro, tá vendendo seu produto. Mas muitas vezes é tudo falso, igual eu lá, no dia que eu fui ao shopping comprar o presente. Eu estava tão triste, sabe? E eu lembro como se fosse hoje, Foi uma vez que isso aconteceu, assim, de tristeza mesmo, meu casamento estava péssimo.
E eu estava esgotada, eu estava cansada. Então, o que eu menos queria era pensar em algo especial naquele dia. Eu nem queria sair, eu não queria, sabe, aproveitar nada. E muitas vezes é um erro de quem está junto, não adubar, né, a intimidade, o amor. A gente vai se afastando, né? O erro do outro parece tão grande à nossa vista que a gente começa a se afastar. E eu sou muito assim. Eu me afasto, eu não vou falando nada, eu me afasto. Só que daí quando a pessoa me pressiona, eu falo tudo. E esse é o perigo de você falar demais, porque a boca fala que o coração tá cheio. E quando você fala demais, você peca, você erra. Hoje eu me controlo muito mais. Nossa, muito mais mesmo. Hoje eu já não tenho isso. Eu procuro não ter conflitos. Sabe? Eu procuro a gente resolver na paz, no amor e colocando Deus à frente de tudo. Deus tem que ser a base, o alicerce. Se você colocar Deus no seu casamento, na sua família, você pode ter certeza que pode vir ventos, tempestades, mas o Senhor está ali amparando tudo. Ele é um escudo protetor para nós. Então, limpe seu coração no dia de hoje, fuja das redes sociais, para de ficar olhando, buscando notícias para você se magoar. Para de ficar se apunhalando, porque isso é se apunhalar, né? Não é o outro que está fazendo com você, é você que está fazendo com você, porque é você que está buscando. O que o outro faz, a vida do outro, deixe nas mãos de Deus, deixe entregue nas mãos do Senhor. Não fique aí procurando algo para você se ferir. Você está numa batalha espiritual, então você vença no espiritual. Fazendo o quê? Orando, jejuando, buscando, se santificando, fugindo da aparência do mal, glorificando a Deus. Com essas bases, você vai atingir o seu milagre, você vai alcançar. Quando você contar o seu testemunho, você vai contar das maravilhas que o Senhor fez nesse processo, onde não tinha saída e o Senhor apareceu e fez o milagre. Onde não tinha mais solução, onde as pessoas viam que não tinham mais solução, o Senhor apareceu e fez o milagre. Não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Do outro, da outra, o Senhor está cuidando. E Ele é especialista, pois o Senhor faz a mudança da forma que tem que fazer. Não há quem possa resistir a um mandado e um chamado de Deus. Quando o Senhor chamar o seu esposo, quando o Senhor chamar a sua esposa, não há coração que possa resistir. Então fique em paz. Coloque a sua confiança no Senhor. Tire o dia hoje para você. Cuide de você, cuide da sua mente, que do seu coração o Senhor vai tratar, o Senhor vai curar as feridas, o Senhor vai estar contigo em todos os momentos. Pense nisso, creia nisso e viva por fé e não por vistas. Aqueles que vivem por vistas só se decepcionam e aqueles que vivem por fé alcançam o melhor, o maior, alcançam Deus e alcançam sim o milagre. Amém? Então é esse recado que eu tinha que deixar aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, se cuidem e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.